E aí, galerinha, vamos começar mais um episódio hoje do Só Pra Ver Podcast. Hoje nós estamos aqui com um apresentador novo, que vocês já viram minha cara antes, mas só pra gente reiterar, a gente vai ter muitos grupos apresentando esse podcast. Então, eu sou só mais uma cara que vocês vão ver, próxima semana tem outro e assim por diante vai, tá bom? Qualquer coisa reclamem com os diretores, demitam eles. Hoje nós estamos com uma convidada da História da Arte, mas a gente já vai falar um pouquinho dela. E aí, só para eu fazer a minha autodescrição, pra vocês saberem auditivamente como eu estou. Eu sou uma pessoa branca, uma bicha branca, cheia de brinco, e tô com uma camiseta pseudo-florida, com uns negócios meio Inca, meio Maia, azul e vermelho. Nossa convidada de hoje, diretamente da Zona Leste, depois para a Unifesp em História da Arte, tem um longo histórico que a gente vai explorar hoje. Então, Júlia, por gentileza, faça a sua audiodescrição e vê se eu esqueci alguma coisa nessa apresentação, por favor. Boa noite, minha audiodescrição, né, eu sou uma mulher cis branca, com cabelo loiro comprido, até mais ou menos abaixo dos ombros, e estou com uma blusa comprida listrada de branco e rosa. E eu acho que é isso, mais ou menos, a minha descrição, assim, de acadêmica seria Zona Leste, né, escola pública de música, ETEC e Unifesp. Eu amo o seu longo histórico de artista, especialmente depois que você chegou na graduação. Mas eu acho que o caminho que você faz até lá, ele é muito interessante. Então, nós vamos começar pelo começo Uhum. de toda a educação formal, que é, comenta um pouco pra gente, onde era a sua escola que você fez o ensino fundamental e para onde você fez o ensino médio depois? Quais são as dificuldades que isso vai dar para você chegar até a universidade pública depois? Uhum. É. Inicia, né, na escola fundamental. Acho que o importante sempre de dizer da escola fundamental, eu vou dizer que com a nossa proximidade, né, que é o histórico familiar, né, minha mãe, né, eu sou a mais nova de 3 irmãs, e a minha mãe sempre quis, desde sempre, da primeira filha, ela tinha condição financeira, até foi isso um debate, da primeira filha ir para uma escola particular, mas desde o primeiro momento ela falou: "Não, todas vão pra escola pública, todas vão cursar, né, escola pública", na questão de que elas a gente tem condição agora, mas mais pra frente pode ser que não tenha, e calhou que em algum momento não veio a ter, mas também a importância de estar num ambiente que a gente entendesse da onde a gente vinha, né. Nunca apagar essa história familiar, né, de um proletariado, né. Então eu estudei em escola pública desde o fundamental, né, numa escola municipal, na Zona Leste, no Ponte Rasa, né, quase Penha, mas não Penha, ali um Lost, né, o perdido ali, entre Penha e Hermelino Matarazzo. Eh, no ensino médio, por uma questão de nervosismo, de problemas de ansiedade, eu não passei na ETEC, né, pra fazer o ensino médio, e eu fui então para uma escola estadual que tá na lista vermelha, tá numa das piores notas do Enem, mas que ali eu me encontrei. Na verdade eu acho que foi uma boa experiência passar pela escola estadual do bairro, perto de casa, aí já era mais perto de casa ainda, era 2 quarteirões de casa. Então foi ali tentando conviver. E aí para o final do ensino médio, na verdade, foi mais estranho ainda viver em 2 realidades, porque foi o ensino médio numa escola estadual de questões, né, notas muito baixas e também muito histórico de delinquência juvenil, vamos dizer assim, da escola, né, casos graves, e 6 meses fazendo cursinho pré-vestibular no Etapa, na São Joaquim. Que aí era uma outra realidade, eram pessoas muito ricas, e eu convivendo naquele meio, nos 2 ambientes. Mas aí, depois a Unifesp, né. Eu acho que é isso, mais ou menos a minha histórico. Eu acho que é bom a gente pontuar essas coisas. Como você disse, é bom a gente saber o lugar da onde a gente veio, porque como você disse, a sua escola ela tinha problemas com a nota do Enem, a gente tem a questão de estar num bairro mais periférico de São Paulo, então não é todo acesso que a gente tem. Não. E aí a gente conseguiu os privilégios, né, de, por exemplo, você conseguiu, fazer o cursinho pré-vestibular, você acha que ele foi importante? O que que você pra você conseguir passar depois? O cursinho pré-vestibular, falando a verdade, assim, deles, em geral, acredito, mas a experiência do Etapa, as universidades federais nem são consideradas, né. O Enem nem é uma questão dentro desses.
cursinhos. É mais a FUVEST, a Unicamp e a Unesp, né. Então, né, a FUVEST para a USP e as outras universidades estaduais, elas são o foco principal, né. E aí os cursos também principais, né, direito, engenharia, medicina, então E você tem uma irmã advogada, né? é, uma irmã advogada, direito na USP, né. Ai, que droga. E aí, né, ele me ajudou a entender, né, certos pontos, me ajudou muito na educação, né, tinha coisas que eu nem tinha visto no ensino médio que eu deveria ter visto, eu só fui ver no cursinho, né. Tipo, matemática, por exemplo, mesmo sendo uma professora muito boa de matemática no ensino médio, a escola não acompanhava, né, os alunos não conseguiam acompanhar, uma questão, né, de uma falta de uma base, então o cursinho me ajudou sim, e me ajudou talvez no Enem, eu fui mais tranquila na do que na FUVEST, porque como ele era desconsiderado, talvez eu também tenha desconsiderado ele, e foi pra onde eu fui, né, foi através dele que eu entrei na Unifesp, né. Antes da gente entrar propriamente na Unifesp, você tem um técnico em eventos, né? Tem. Como é que você chegou nele? Porque ele também é em ETEC, que por acaso é o ambiente que a gente tá hoje, no ETEC, que a gente tem diversos cursos técnicos, veja bem, olha que nome autoexplicativo. E ele foi importante pra sua trajetória? O que que você aprendeu lá, que você acha que você leva pra sua vida? Ele te ajudou em alguma coisa no vestibular? No vestibular, eu vou dizer que não. Assim, não na prática do vestibular. Eu encontrei foi acho que como todo mundo, entrei no site do Centro Paula Souza e fui vendo todos os técnicos que existiam e qual eu queria cursar. Encontrei eventos, eu gostei da descrição, né, eu gostei talvez de eventos de ter uma amplitude maior. Então que o curso ia desde a gente aprender o direito, né, questões contratuais, questões de segurança, primeiros socorros, hospedagem, então ele me deu uma amplitude muito grande, assim, de muitas coisas. Então, foi, né, eu descobri assim, né, vendo os as li e aí ele me ajudou também nisso, sabe, eu fiz de noite, então a maioria das pessoas eram mais velhas, na verdade eu acho que era a mais nova, assim, uma criança ali no meio das pessoas, então ele me ajudou nisso, sabe, de uma convivência mais diferente ainda, né, depois da passagem pelo depois, né, só depois eu fui fazer a passagem pelo cursinho, que foi uma outra realidade, mas o técnico, 1 ano e meio do técnico me ajudou nisso, na convivência com pessoas muito diferentes do que eu convivia no ensino médio e na escola de música, né, que eu fiz, né, eu terminei a escola de música do estado de São Paulo, a EMESP, né, concluí o primeiro ciclo, então ali eu sempre estava regrada, né, eu tinha a música é muito regrada. E o técnico em eventos, na verdade, me deu uma liberdade, né, me deu, uma criatividade talvez também, e esses outros campos, né, o direito, hoje em dia eles me ajudam mais, eu tenho uma noção de Excel que, por exemplo, na faculdade a gente não tem, né, mas no técnico ele me deu essa noção de Excel, por exemplo, de direito, de entender leis, saber ler leis e fazer contratos, essas coisas me ajudaram bastante, não na faculdade, mas após ela, né, na vida mais profissional, vamos dizer assim. Acho que são habilidades muito importantes, especialmente pra gente aqui no audiovisual, saber mexer com planilha, com documento, é muito importante você fazer uma produção. Então, fica aí a dica que para todo mundo que for fazer audiovisual, lembra que você vai ter que lidar com muita burocracia. Tem um evento importante da sua trajetória que é a música. Esse é seu primeiro contato com as artes? É daí que vem seu interesse? Como é que foi essa parte da sua vida? O que que a música te ensinou? Por que que você foi até ela? Como é que ela chegou até você? Ela chegou na escola ainda no fundamental, né, professor, de artes, né, que fazia por fora, as aulas de música, e aí meu pai e minha mãe entraram de cabeça nesse projeto, né, minha mãe fazia parte do conselho e quis abraçar esse projeto, e eu comecei a ir na flauta doce, né, uma flautinha doce, aprendendo a tocar, e então eu fui pra flauta transversal já ali acho que com 11 anos eu já estava na flauta transversal. Aí o professor veio a falecer, entrei novamente, que nem falei, meu apoio familiar, né, minha mãe não queria que eu parasse e eu também gostava desse ambiente da música, entrei no projeto Guri,
também gratuito, né, e fiz continuei, né, a questão da flauta transversal, e aí chegou um momento que, como meu professor era clarinetista no projeto Guri, ele falou: "Você tem que prestar a EMESP, né, para ter um professor de flauta transversal direito". E eu prestei e passei logo de primeira e concluí o primeiro ciclo, né, então eu concluí no primeiro ano com 15 anos eu concluí a música. Eu posso dizer que foi meu primeiro contato com as artes sim, assim, mais adentro no mundo das artes foi com a música. E talvez a música eu posso dizer que me deu coisas boas, eu posso dizer que me deu coisas ruins, né, eh, que acho que muito importante falar, né. Ela me deu uma concentração, né, um foco, né, porque a gente precisa ter muito foco para estar nesse ambiente, para tocar, né, para ensaiar, todo dia ensaio na EMESP, por exemplo, eram 3 dias por semana, um dia eu ficava mais de 3 horas lá dentro. Não, 2 dias eu ficava mais de 3 horas dentro da EMESP. Então, né, com um ambiente com 12 anos, isso é foco puro. E ao mesmo tempo isso também me deu talvez uma ansiedade, um medo de falar, assim, me deu talvez eu tenha mais experiência, até um certo ponto da minha vida de tocar do que de falar. Então depois na faculdade eu tive que desenvolver, agora sou eu, né, não é o instrumento que fala, sou eu. Então, tive que lidar com essas coisas, assim. Essa é uma mudança importante, né, a gente tem que se posicionar. É. Tem um elemento que aparece aí que eu acho que é muito relevante, que é apesar das adversidades que a gente tem no ensino médio e na escola pública do Brasil e tudo mais, as pessoas são importantes, né. Então não sei se é muito sensível, mas eu acho que o professor, o Martins, inclusive, eu sei o nome dele, ele é uma figura importante. Eu acho que seus pais também são pessoas que sempre se esforçaram muito em dar repertório cultural para você e para suas irmãs, pelo que sei. Que você acha que foi importante disso? Então, apesar das adversidades, você ter essas pessoas, o quanto que isso impacta na sua trajetória acadêmica e profissional? Eu acho que se a gente for falar principalmente dos meus pais, é é a base de tudo, né, porque eles sempre a minha mãe escolheu ficar em casa, né, depois que ela foi demitida com a minha irmã mais velha, ainda um aninho, e ela escolheu ficar em casa e ela escolheu ficar em casa, então, e ela falou que a gente ia ser o melhor que a gente pudesse ser, né. E aí foi isso. Eu acho que é importante até falar nisso, né, são 3 meninas que ela criou, né, eles criaram, meu pai também, para serem mulheres independentes, né, então tudo que eles focaram era pra gente ser independente, pra gente ser mais, né. Eu acho que meu pai estava ali, que nem eu brinco com ele, até brinquei outro dia com ele: "Ai, você", eu fui a que tive o pai mais ausente, né, que ele trabalhava definitivamente comigo no horário comercial, né, com as outras 2 ele trabalhava em escala, era mais livre, mas comigo ele trabalhava em horário comercial, mas ele estava ali, né, sempre que ele podia, que nem na história da música, era ele que, quando ele podia, levava todo mundo de carro, né, para os eventos. Na EMESP também, ele não acompanhou, não podia me levar na EMESP, quem ficava lá, né, na luz 3 horas sentada no saguão esperando eu terminar as aulas era minha mãe, mas ele estava ali ligando: "Ai, estão chegando". Até no final da EMESP ele estava em Manaus, né, longe, mas, mesmo assim ele sabia tudo que acontecia na minha vida, então os 2 ali são essenciais. E essenciais para tudo, né, de pesquisar, que nem na questão do projeto Guri, né, acabou ali, né, no Marechal, na escola municipal, a música, mas você vai continuar, você vai então vamos encontrar outra alternativa, e foi o Guri, né. E aí a minha mãe achou, né, lendo no jornal o projeto Guri, e acabou levando outras crianças, outras mães que também estavam sem mais o projeto, né. Então eles foram a base de tudo. E o professor Martins, acho que ele foi importante na questão de não só minha, porque, né, é um pouco óbvio, eu tenho uma base familiar importante, então eu não precisava tanto daquele espaço, precisei, mas não ele não era essencial para mim, mas ele foi essencial para outras crianças, né, que precisavam mais de estar naquele espaço de acolhimento, de ter a música como
um objeto diferente, né, da sua realidade. Então eu acho que foi são pessoas importantes que fizeram passos importantes na vida, né. É, essa história é um negócio doido, né. Então passamos por todo esse caminho, chegamos na Unifesp, no pós-Enem. Como é que foi esse trauma de todo adolescente, que é passar pelo vestibular, e como é que foi a entrada na universidade? Porque vindo de zonas periféricas, a gente sente essa diferença. Você já sentiu no cursinho, por exemplo, né. Como que era estar lá dentro? Acho que a Unifesp, onde eu fiz, né, o campus Guarulhos, a gente não sente tanta diferença, vamos dizer assim, de realidade social, assim, diferença de classes, porque ela tá no meio o campus Guarulhos está no bairro do Pimentas, que é um bairro extremamente periférico, quase impossível de chegar quando chove, então foi difícil, na verdade, eu acho que a primeira vez me lembro disso, quando eu fui fazer a inscrição, 17 anos, menor de idade, mamãe foi junto, obviamente, e a gente não sabia como chegar. E aí talvez a coisa pior foi então isso, entrar num bairro ainda mais periférico do que a minha realidade, porque né, o Pimentas é um bairro normal, mas é um bairro muito mais afastado, assim, né, como é que eu chego, como é que, né, quando nesse mesmo dia a gente pegou um ônibus, tem um ônibus que é direto, e a gente desceu no ponto e falou: "Tá, onde é a Unifesp?" E a gente parou pra perguntar numa loja. E o cara não sabia onde era a Unifesp, o dono da loja não sabia onde era a Unifesp. E talvez seja a coisa mais estranha ali foi ter uma universidade federal ali e as pessoas não saberem que aquilo é uma universidade federal. Então só depois que a gente falou: "Ah, é do lado do céu". Aí: "Ah, então é subindo a rua". Aí, sabe, foi estranho, na verdade, essas 2 realidades, de tá entrando numa universidade federal, já diferente das minhas irmãs que fizeram as 2 fizeram USP, né, então eu já fui contrária, e mas ali naquele meio, né, eu tô entrando numa universidade federal e as pessoas não sabem onde que é o campus da universidade federal, elas são vizinhas e depois mais pra frente no do curso a gente foi entendendo que é realmente a realidade ali do Pimentas, que as pessoas do Pimentas não conseguem entrar na Universidade Federal, que tá ali pra isso, né, tá ali pra atender a população. E é muito estranho isso. É engraçado pensar que a faculdade foi feita lá para dar uma política de assistência e mesmo lá existe desassistência que as pessoas não acessam, né, É. muito doido. Mas tá bom, então a gente entendeu que a Unifesp, ela é bem afastada e tudo mais, acho que eu não me engano, aquele campus ele tem bastante das ciências humanas É, e campo só de filosofia, letras e ciências humanas, né. pô, e o seu curso especificamente, História da Arte, não sei se as pessoas sabem o que que é, o que que se estuda lá? História da arte, a gente eu vou dizer de maneira mais simples, a gente é um braço da filosofia, no sentido da semiótica, de entender simbolismo, né, as pessoas pensam que a gente vai mais pra história, mas eu sinto às vezes que a gente vai mais pra filosofia, a gente tem mais letramento em algumas coisas da filosofia em história da arte da Unifesp, né, eu vou falar no caso da Unifesp. Então, a gente estuda, na verdade, não a história através de imagens, que é o que as pessoas pensam, mas a gente compreende mais como é que essas imagens, como imagens mesmo, impactam uma sociedade ou impactam, sabe, a o que elas fazem no meio daquela cultura. É um braço da filosofia, meio que da história cultural, e se encontram ali no meio, né, de entender como é que as obras, né, os artistas, a gente não gosta de falar muito de artista como em específico, vamos dizer assim, de endeusar artistas, mas as imagens como um todo impactam, né, nas suas sociedades, o que elas modificaram, o que que elas, eh, como aquela sociedade pensa essas imagens também. Entendi, porque a gente entende aqui no curso que cinema é uma das artes relevantes na história da humanidade. Sim. Mas junto com ela tem outras também, a fotografia, as artes visuais no gerais e tudo mais.
Acho que inclusive, você tem uma pesquisa sobre um movimento medievalista, estou correto? E ele é mais das artes visuais, né? O movimento Arts and Crafts é do design. E o que é isso aí? Pelo amor de Deus, explica que pesquisa é essa que você E desenvolveu lá e na IC, né, na iniciação científica na graduação, acho que eu comecei, já estava no segundo ano. Comecei a frequentar o grupo de estudos de arte medieval, né, com a minha orientadora, atual orientadora ainda. E aí eu tive uma experiência, né, de ir para os Estados Unidos nesse ano, e aí eu fiquei vendo muita catedral gótica, que americano é viciado, toda igreja é uma catedral gótica, né. E eu fiquei encucada com aquilo, sabe, que eu fico aí eu cheguei pra minha orientadora, né, e falei: "Acho que eu queria estudar, eh, arte medieval do século XIX, né, medievalismo". A gente chama de medievalismo qualquer coisa que se faça parecer medieval fora do período medieval. Então, no século XIX, a Catedral da Sé, por exemplo, aqui em São Paulo, é um medievalismo, a igreja de São Bento também, ali na Sé, também é um medievalismo. Então a gente tem um medievalismo ali, a gente chama medievalismo ali do século XIX, XVIII, XIX, XX, e a gente às vezes chama de neomedievalismo as produções atuais. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis, os videogames, eles são neomedievalistas. Então, só para ter essa diferença. E aí, a gente foi caçando o que eu poderia estudar, e aí, dentro dessa ideia do medievalismo, e aí eu cheguei no medievalismo do século XIX, que na verdade é o início de tudo, dessa grande fissura pela Idade Média. Só que tem uma problemática, século XVIII e XIX, quando a gente fala de Idade Média, esse medievalismo, tá sempre junto de um pensamento um pouco fascista, na verdade, criação dos estados nacionais, esse empoderamento desses estados. Então a França vai pegar o gótico para si, a Alemanha vai brigar que ele que inventou o gótico, e eles ficam brigando nisso, e cada um usa esses discursos como discursos nacionalistas. Só que isso me irrita um pouco. A Inglaterra também faz isso, mas me irritou um pouco, e aí eu descobri o movimento Arts and Crafts, que é um movimento de design, fundado, né, pelo cara que eu estudei realmente, pelo artista que eu estudei, que é o William Morris, e que ele pensa na questão mais social. Então ele, junto com o John Ruskin, que é um teórico, né, do medievalismo da Inglaterra, e também uma figura importante, na verdade, para a questão do patrimônio geral. Até hoje ele é uma figura importante, os textos dele são importantes para quem estuda patrimônio e conservação de patrimônio público. Ele tem a ideia de que na Idade Média existe talvez uma igualdade maior de social mesmo, de que mesmo que existisse uma diferenças sociais gritantes, né, a aristocracia e as classes mais baixas, mas que as pessoas eram livres. Então, o John Russell tem essa teoria, né, ele faz uma comparação, na verdade, entre ornamentação do período clássico e renascentista, Idade Média e período contemporâneo dele, né, século XVIII, Revolução Industrial, e ele acha que na Idade Média as pessoas são livres para produzir, inclusive produzir artisticamente, então que aquela ornamentação é mais que ela pode ser feia, pode ser incompleta, pode ser desigual, assimétrica, mas isso é a beleza dela, porque as pessoas não são robôs, né, ele fala assim, né, elas não são máquinas para produzir perfeitamente. E aí o William Morris, apoiado nisso, em outras teorias e já no começo do socialismo, ele pensa essa ornamentação desse jeito e começa a produzir. Então ele cria esqueci o nome em português, furniture, eh, é um vocabulário que não foge. começa a produzir móveis manufaturados. Manufatura de móveis, né, ele cria uma fábrica de móveis, e ele quer
socializar, então, a beleza, né. O principal do William Morris, na verdade, do movimento Arts and Crafts, é socializar a beleza, o belo. E aí ele também vai ser, para quem conhece, né, e que ele vai ser a base um pouco para Bauhaus, né. A Bauhaus também vai fazer isso com outro pensamento, eles já não pensam, na verdade, a ornamentação, né, eles pensam o bonito sem a dificuldade de limpar, por exemplo, mas o William Morris não, ele pensa já que só o belo, pelo belo. Mas a Bauhaus é o quê? É um movimento artístico? É um movimento artístico barra uma escola importante da de design, eu acho que todo mundo que estuda design escuta Bauhaus, né, é uma escola, foi fechada pelo pelo movimento, né. E eles pensavam um grupo, né, de artistas em geral, na verdade a gente fala mais design, porque são mais tipógrafos, designers de móveis, que fazem e pensam ornamentações e questões do belo no cotidiano. Então eles têm uma série de teorias, né, e escritos, ele é um movimento importante. Chique. Inclusive, não sei se vocês estão vendo, esse cenário todo aqui, olha como a gente é Bauhaus. Tudo feito à base do movimento grunge dos anos 90, brincadeira, devo ter cometido atrocidades com essa fala minha. Mas é muito interessante pensar de como é que algumas ideias do século XIX influenciam o cotidiano social que a gente tem hoje, né. Mas você muda o interesse quando você vai para pós-graduação, né. Você comentou que a sua orientadora ainda é a mesma, mas você trabalha com uma linha diferente, né. Hoje você está com um manuscrito ilustrado, né, que ele vai mais para a área da saúde, inclusive mais perto da minha área, mas ele não é da mesma coisa, né. Não, eu vou é por uma questão, eu Eu vou falar a verdade. encheu o saco ver o Morse. Encher o saco ver século XIX. Não, porque começa a entrar o século XIX, realmente entra nessa questão, se eu continuasse, era uma questão muito política, e eu ia entrar para além do campo das artes, que eu já entrei na IC, né, e no TCC, que é tudo que eu falei, né, eu vou para além do campo das artes, eu tenho que ir pra uma questão social, política, filosófica, e a maioria desses textos não estão traduzidos, não existe tradução para esses textos, então eu lia em inglês do século XIX. Se eu não me engano, você lê inglês do século XIX, mas também lê o francês, se eu não me engano, Sim, tá, sabia do latim, do grego, é. muitas línguas para estudar um período, né. Então, mas principalmente ali era século XIX, inglês do século XIX, então eu li o Ruskin, por exemplo, no século XIX, em inglês do século XIX, quase todos os textos do William Morris foram no século XIX, textos originais, né, não tem como ter uma tradução para o inglês atual, né, então e aí isso foi me cansando. Aí entrou também a pandemia, né, que eu acho que deixou todo mundo um pouco, sei lá, sem rumo na vida. Eu fiquei baqueado. Então. E aí entrou essa questão do não aguento mais isso daí, se eu continuar vendo do século XIX esses caras, eu vou endoidar de vez. E aí e também já estava interessando, assim, para estar mais próximo dos meus grupos de estudo, entrar na Idade Média de vez. E aí eu virei para minha orientadora na hora que fui entrar no mestrado e falei: "Quero mudar, quero ir pra Idade Média". Mas eu quero continuar nessa questão, eu não quero estudar aristocracia, eu quero continuar estudando pessoas reais, pessoas comuns, pessoas trabalhadoras. E aí entrou então o manuscrito que eu estudo atualmente, que é o Taquinium Sanitatis, que traz imagens, ele é um manuscrito de dietética, né, mas que ele traz iluminações do cotidiano das pessoas e da cidade. Então ele tem imagens, por exemplo, das pessoas trabalhando no campo, ele tem imagens das pessoas no comércio, eles têm imagem de produção dos alimentos e é isso que eu vou, assim, nessa nessa loucura de tentar entender esse manuscrito, que também é pouco estudado. No Brasil eu sou a única pessoa que estuda, e a maioria dos estudos também sobre ele, os mais importantes terminaram na década de 70, e tem poucos artigos, na verdade, depois da década de 70 pra cá, que, né, são só artigos, e aí eu tento trabalhar com todas essas questões
ir com o manuscrito. Dá pra ver que é um baita trabalho a vida acadêmica, especialmente estudos das artes no Brasil. Se você tivesse que dar uma dica pra alguém que quer se aproximar desse caminho, o que você falaria? No mundo das artes ou história da arte? Das 2 coisas, o que você acha que é importante pra qualquer um desses caminhos? Olhando sua trajetória. Eu acho que tomar uns remédios. Não, mas eu acho que é entender que trabalhar com imagem, às vezes, as pessoas acham que é fácil. Eu acho que as pessoas têm um pensamento de que trabalhar com imagem é uma iluminação, né, é sempre um cartoon, mas não é, né. Eu acho que quando a gente trabalha com imagem, a gente se debruça com imagem, tem hora que a gente não aguenta mais, né, olhar. Porque é isso, a gente sai do texto, na história da arte, por exemplo, a gente sai de um texto, eu tô lendo ali, às vezes uma descrição de imagem, e eu tenho que chegar e olhar aquela imagem, e às vezes é aquilo, aquele um detalhe mínimo, né, se a gente falar das minhas iluminuras, que é né, um pergaminho e, as imagens são até grandes, mas tem gente que trabalha com imagem de letra capitular, que é aquilo ali, uma pequena imagem de uma letra, e você vai aproximar aquilo até ver um pequeno detalhe que aquilo, ai, muda tudo, né. Então, é um trabalho, eu acho que é as pessoas entenderem que, se forem por esse caminho de que não é uma brincadeira, e talvez pensar nessa questão de que as imagens, elas mudam trajetórias, elas são importantes na história da humanidade, que elas fazem discursos importantes, né. Eu acho que para quem está na história do cinema, né, quem trabalha com cinema sabe que as imagens criam ídolos. Elas são importantes para certos discursos, para o bem e para o mal, né. Cada um faz a sua escolha aí para pensar no quê, mas elas são, então a gente tem que trabalhar com as imagens com cuidado. Então, talvez, se alguém for entrar nisso, pensar de que é um caminho, talvez, que não é brincadeira, né, que a gente tem que trabalhar de forma séria. Mas, de maneira mais, assim, abrangente, eu acho que já começar a querer entrar no mundo das artes é o mais clichê de tudo, é ir nas exposições, né, agora tá tendo a Bienal, por exemplo, eh, tinha outra exposição. Eu acho que ainda tá tendo Monet, né, no MASP, eu acho que foi prorrogado, né. Eu acho que é isso. Ir, por exemplo, para o subsolo do MASP, talvez, que ninguém nunca vai, né, para o subsolo do MASP, ver as exposições que são sempre sensacionais, eu acho que é isso, trabalhar com imagem é consumir imagem, literalmente, né. A gente tá, às vezes, sair do MASP depois de 3 horas, 4 horas de estar lá dentro, né, por exemplo. Então, eh, quem quer trabalhar com imagem, que é uma dica, é consumir imagens, que é isso, eu acho que na verdade é a base da nossa teoria, né, da história da arte, é catalogar imagens como imagens, né. Boa. Então dá pra ver que é um trabalhão, dá pra ver que você tem um repertório gigantesco, mas agora nós vamos testar o que você acha de alguns comentários das produções que você selecionou. Vamos olhar o seu repertório, Júlia, no próximo quadro, que é o Comentando Comentários, versão caixa de letras. Só retomando, o quadro Comentando Comentários, versão da caixa de letras, a gente pede para nossa convidada selecionar alguns filmes e nós vamos no Letterboxd, que nós traduzimos aqui macarronicamente como caixa de letras, porque o diretor quis, qualquer coisa vocês demitem ele. E vamos ver o que as pessoas falaram dos filmes que ela gosta. Será que a Júlia vai gostar desses comentários? Vamos agora com o Julilson. O primeiro filme da lista, falando sobre linguagens antigas, que a senhora domina muitos. Minha dicção foi com Deus, peço perdão, galera. Não vou repetir a frase, sinto muito, editor. O filme A Bruxa do Eggers, ele retrata uma Inglaterra do século XVII, como todos bem sabemos, e o pessoal fala que as gravações foram bastante trabalhosas porque eles fizeram os atores aprenderem os diálogos do inglês arcaico do século XVII. Aí vamos ver o que as pessoas falaram com isso. Sobre isso. Tem um querido aqui, disse assim: assisti o filme com a mente aberta. Não é filme motivacional, motivacional. Sexto Sentido, Corra, Hereditário, entre outros, precisam ser assistidos com a mente aberta.
Quando os comentários começam assim, já sabe, né? Justificar o injustificável. O filme é péssimo, enredo fraco, atuação deixa a desejar. Parte sonora, meu Deus, que tormento. Não perca seu tempo. Eu perdi o meu. O que você acha desse comentário desse fulano que diz que o filme não tem nada? Nem roteiro, nem estética. Aí eu vou falar o clichê de todos. Ai, acho que não entendeu o filme. Não, eu acho que A Bruxa talvez seja um dos filmes mais da lista que eu mandei, importantes para quando a gente fala de imagem, então. Ele não entendeu o mise-en-scène do filme, entendeu? Ele quis um enredo, mas o enredo está nas imagens, entendeu? É os cortes, é a forma como o filme é produzido que talvez seja o mais impactante. Se ele não presta atenção nas imagens, assistiu o filme no celular, mexendo no celular, no Instagram, aí não entendeu mesmo, mas mas eu acho que é isso, A Bruxa é uma questão de o enredo, aí não tem muitas falas se a gente for pensar assim, e talvez é realmente isso, é o jeito como a câmera, é o olhar da câmera que importa na Bruxa, né, essa tensão que as imagens trazem, né. Você fica toda hora com medo de algo tá acontecendo por trás, né. Eu acho que A Bruxa talvez o da lista de eu acho que sim, na lista de filmes que eu trouxe é isso, né, é um filme que as imagens contam, não os diálogos, né. Eu acho que então ele precisa assistir de novo e prestar mais atenção em como a câmera se comporta, né, como que o diretor quis trazer o clima do filme, né. Eu acho muito importante esse tópico da imagem, porque a gente aqui do audiovisual, a gente sempre fala que a imagética, então ela inclui os sons e tudo mais, ela não é só o que tá óbvio, né, então a montagem, a forma como você faz o corte, como você sai de uma cena pra outra diz muita coisa, né. Então me Hum. parece que A Bruxa é meio isso. É, eu acho que é. Eu acho que que nem eu falei, eu acho que é o diretor, ele é diretor de cinema, entendeu. Ele traz o enredo através das imagens, de todo o clima que ele cria. Então, a atenção tá aí, né, nesse jogo, né, de como a câmera se comporta e como as cenas se comportam, né. Um barato muito doido, galera, assistam A Bruxa, fiquem tensos, é ótimo. Aí vamos fazer um combo aqui. Você Tá. trouxe 2 filmes brazucas, que eu acho ótimos, são do conhecimento popular, um deles é Tropa de Elite e o outro deles é Cidade de Deus. Eu acho muito bom que as pessoas fazem comentários muito parecidos sobre eles dois. O do Tropa de Elite, por exemplo, ele disse o seguinte: "Um fulano de tal, vendo atualmente, pra mim, parece um monte de esquete de comédia com frases à la escolinha Professor Raimundo, só que com violência. No Cidade de Deus nós temos Zé Pequeno é um incel e o Rio de Janeiro é uma cidade esquecida por Deus." Você acha que esses filmes só podem ser resumidos nisso? A Não, esquetes? eu acho que não. Eu acho que eu não ia botar Tropa de Elite, né, mas eu acho que o Tropa de Elite mereceu estar na posição pela montagem, né, porque a gente sabe que a montagem do filme que fez, e aí eu fico pensando que quando é o filme o Tropa de Elite e quais esquetes ele tá falando, né. Talvez as esquetes que ele esteja comentando não tenham vindo depois de Tropa de Elite, então fica aí esse pensamento de que talvez não tenha mudado um pouco o cenário visual brasileiro, né, a gente tem que pensar nisso, o jeito que produziu e o tamanho que esse filme né, tomou na cultura popular brasileira não foi importante, e talvez o que ele está vendo de um cenário pós Tropa de Elite, né, então ele tem que refletir um pouco isso. É, e até porque, será que às vezes a esquete não tá lá pra fazer uma ironia? É, Tem tudo isso, então, às vezes as pessoas são caricatas, a gente faz a caricatura de propósito às vezes, né. e eu acho isso, que quando a gente em história da arte a gente fala, né, da ecos de uma imagem, assim, sabe, na questão de que, e como eu falei, talvez ele esteja vendo esquetes, né, ele tenha vindo desse comentário observando esquetes pós Tropa de Elite, então a gente tem que ver até que ponto Tropa de Elite não impactou nas esquetes de humor no Brasil, sabe, porque a gente sabe que foi um impacto cultural esse filme no Brasil, né, ele é e continua hoje se reverberando por causa dos memes, né, por causa da internet, então ele tá ali no imaginário, então
até que ponto ele não está também no imaginário dessas sketches de humor que vieram depois dele. E Cidade de Deus, acho que foi um bom comentário, assim. Essa pequena é um céu. Ele talvez não seja um incel, porque existem outras questões que fazem um incel, né, são realidades diferentes, né, mas Cidade de Deus é esquecida por Deus, né. Editor, lembra de colocar o que é incel aqui embaixo, por gentileza? Que acho que é uma legenda possível e necessária, tá bom? Obrigado. Vamos passar pro próximo filme então? Esse Não, calma daqui aí, calma aí. Eu lembrei de uma coisa, ó. Falando juntando então Tropa de Elite e Cidade de Deus, essa questão de reverberação das imagens, eu não sei se todo mundo viu, mas aconselho a dar uma olhada. A propaganda da NFL no Brasil, agora em São Paulo, 2025, tem o visual é Cidade de Deus. Tem até galinhas iniciando a propaganda da NFL. aquela cena da galinha é icônica demais. Mas pensando nisso, né, nessa questão de reverberação das imagens e do pensamento de Tropa de Elite. É isso. Aliás, vale muito a pena ver o making of dessa cena da galinha, ele é impagável, é tudo pra mim. Olha onde eles colocaram a câmera, pelo amor de Deus. Vamos enfarofar mais aqui então dessa vez, Tá. tá? Vamos enfarofar aos poucos. Então, outro filme que está na lista de Júlia Beatriz é Batman: o Cavaleiro das Trevas, especificamente a trilogia do Christopher Nolan. O pessoal fala que ele é um dos filmes mais legais de super-heróis, que ele tem esse tom sombrio e realista. Mas aí, tem um fulaninho que escreveu o seguinte: filme bom, tirando a falta de emoção e talvez uma falta de aventura. E também o Coringa, que é um péssimo papel, mesmo sendo o vilão principal. Tirando isso, é um filme bom, com muita ação e não perde sentido. Porque ele perde é a graça. Veja bem, ele diz que o filme perde a graça. Mas tem o ator Christian Bale, que interpreta o Batman, que é muito bom, e também por ser uma continuação e ter uma continuação muito boa. Acho que ele tava falando aqui das continuações do filme, Sim. né? Porque o Coringa aparece, não é em todos os filmes, né? Não, é só no segundo, é o Cavaleiro das Trevas, né. É um filme sem emoção, ele tem aventura no tom. O que que você acha desse Christopher Nolan com esse filme de herói? Novamente, eu acho que ele não entendeu. Não, Vamos todo mundo assistir o filme de novo. é o clichê, né, aquele: "Ah, você não entendeu o filme". Não, mas eu acho que, eh, não vai ter aventura, porque não é pra ter aventura no filme, eu acho que é isso a graça da DC em geral, né, se a gente pensar em todos os heróis da DC e principalmente no Batman, na verdade a questão é essa, né, é o sombrio, porque é a realidade, né, um pouco, né, ele traz uma ambientação mais real da questão de classes, né, problemáticas de uma cidade cosmopolita, Gotham, né, então depois vai ter o óbvio outros filmes que também falam dessa Gotham, eh, problemática, né, mas, eh, é isso, né, não é pra ser uma aventura, eu não sei o que que ele quis dizer com aventura, sabe, na verdade. Honestamente, também não entendi, porque quando vocês for ver na tela, eu li tudo errado, tá, gente? Mas o que não me ajuda é a pontuação, que as pessoas não esquecem mais usar. Aí eu parecendo uma normativa. É assim Uhum. o nome? Foi cancelada? Foi cancelada. Vamos deixar um clima um pouquinho mais leve dessa vez? Vamos pegar uma animação? Também xingar a animação. Eu acho que a gente é sempre muito enviesado nos comentários, porque o que a gente quer gerar é tragédia mesmo. A gente quer as pessoas se estapeando nos comentários. Se você acha diferente da Júlia, deixa aí embaixo, que dá views pra gente. A gente tá precisando. Me cancelem no Twitter. Isso, me cancelem lá, galera. Digitem que eu sou horrorosa. Brincadeira. Essa animação eu não vi, então por isso eu peço a permissão para ler, tá bom, gente? Klaus é uma animação espanhola da Netflix que reimagina a forma original do Papai Noel. A trama acompanha Jasper, um jovem carteiro que é enviado para uma cidade fria dividida por rivalidades, onde conhece Clau, um jovem carpinteiro solitário que fabrica brinquedos. Essa é uma história sobre amizade e sobre o nascimento de um Papai Noel diferente. Aí nós temos comentários, Júlia. Terrível, desconstrução completa do Natal. Horrível, odeio e não é pouco. Tem outra aqui. Só tem animação da hora, porque o resto é uma história genérica. Uma animação que me lembrou muito Looney Tunes, só que sem o carisma. Aparentemente as pessoas não gostaram da animação. Os comentários variam entre meia e uma estrela. É que eu acho que tem uma mania muito muito estranha das pessoas de consumirem só filmes americanos.
Então elas estão acostumadas com uma trajetória, um enredo, uma forma de se produzir hollywoodiano. E aí quando sai um pouco disso, elas ficam um pouco chocadas e aí, pelo choque, elas não gostam. Elas não sabem consumir aquilo. Sinceramente, elas não acho que a maioria das pessoas não conseguem consumir outras formas de produção, de visual e de enredo, se a gente for falar também que comentaram do enredo, né, sem ser aquele padrão, aquele fixo, sabe. E eu acho que é isso. Eu vi um comentário, né, que eu acho que você não leu, né, da questão de não ter um protagonista, né, É verdade, podemos lê-lo aqui. que aí eu fico pensando: "Precisa ter um protagonista?", sabe, para uma história acontecer, ela precisa ter uma figura central ou a história pode ser contada de diversas maneiras, sabe. Eu não botei, obviamente, os filmes que eu não ia, prejudicar a vida dos estudantes, mas eu não consumo, né, foi muito difícil fazer essa lista, porque eu tô consumindo mais realmente outras formas, né, de cinema e audiovisual, né. Eu tô assistindo muitas minisséries nórdicas na Netflix, assisti também muitas francesas. Tô agora nas sul-coreanas também pra e aí é isso, você vai vendo em cada cultura uma forma de se representar, uma forma de produzir essa linha do filme, né. Então, eu vejo, por exemplo, que os sul-coreanos não têm medo de a linha do tempo ficar bagunçada, então não tem medo de ir e voltar na história, né, a linha temporal não precisa ser contínua, e isso é muito interessante, né, e não tem esse problemática que nem, nos grandes filmes de mostrar realmente que foi para o passado, tá voltando para o passado. Não, aconteceu no passado e você que entenda que aquilo aconteceu no passado e já tá falando no presente, daqui a pouco já mudou para alguns meses depois, né, então é uma forma diferente. Eu acho que causa isso. Agradou quem talvez agrade, ele foi premiado, né, e agrade talvez isso, quem consiga entender e consumir outras formas de narrativa e outras formas de linhas temporais e de como se forma essa história. Então, a questão do protagonista, por exemplo, ou do carisma, o que que é os Looney Tunes, cara, eu a Eu tenho preconceito com Looney Tunes, não, eu vou ser bem adoro os sincero. Looney Tunes, mas Eu sou o time Backyardigans. o que que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Não tem nada a ver e precisa ter é a mesma coisa talvez do Batman, precisa ter uma aventura, uma grande odisseia, não sei, A sabe? grande jornada do herói, É, apoteótica, né. talvez seja essa a questão, eu acho, de entendo o clichê, né, as pessoas não entenderem, mas não é uma problemática elas não entenderem, talvez a gente tenha que repensar porque as pessoas não entenderam, né, na verdade É. esse é o papel da história da arte, do cinema e de todo mundo que trabalha com arte, né, por que as pessoas não entenderam ou por que existe esse gap, né, esse espaço. É, porque algumas desigualdades são É, construídas historicamente, né. Ah, só pra vocês leem os comentários, o comentário que a Júlia tá falando é esse aqui: "É um filme clichê que se esforça demais para criar algo novo, mas acaba sendo mais do mesmo, muito pouco motivador. Apesar de ser fofo, às vezes triste, isso não é capaz de segurar o filme até o final. A falta de um personagem cativante é sem sentido. Nada e nem ninguém te motiva a continuar. E Klaus, nome do título, nada mais é do que um mero coadjuvante. Até agora não sei porque o nome do protagonista. Enfim, achei um filme véi podre." E aí, com essa lição, a gente fica aí pra ver que tipo de filme a gente tá consumindo, né. Então, na fala do Júlio, a gente vê que é importante ir atrás de outras referências, de outros países, testar novas narrativas, né, acho que tudo isso é bem bacana. Foi um ótimo repertório, viu, Júlia. Acho que a gente obrigada. pode depois trazer outros filmes que você comentou aqui de Psicose, por exemplo, que é um clássico, mas que não vai dar tempo da gente ver. Mas é isso. Vamos ver coisas diferentes, galera. Ainda não vou dispensar a Júlia, porque eu ainda tenho mais um trabalhinho pra ela. Vou querer que ela comente comigo algumas fofocas, porque a fofoca ela edifica, tá, gente? Fofoca serve pra gente estabelecer debate, pra gente fazer uma conversa, pra gente rever coisas sociais. Então, por isso, trouxe aqui uma notícia pra gente comentar com a Júlia essa questão da Bienal. E aí, assim, a gente abre o nosso quadro Boca de Ecobag, que aqui todo mundo é boca de sacola. A 36ª Bienal de São Paulo, ela é uma curadoria é um evento de obras de arte de diversos.
Ele tem um tema aqui gigantesco que eu não vou ler agora, porque esse nome é enorme, mais um trabalho para o editor. E ele tenta dar visibilidade para questões afro-indígenas e tudo mais, mas nós temos algumas questões em cima disso. Primeiro que o curador, ele é alemão, e aí existe uma questão de ele tá fazendo uma curadoria parecido com o que você faz lá, e aí aqui ele poderia tomar outras liberdades. Tem algumas questões de faltar informação, os curadores parece que estão lá na mostra não estão muito preparados, o catálogo parece muito superficial. Existe a ausência daqueles bloquinhos que eles penduram com o nome das obras. Inclusive, tem uma questão que é muito problemática, que a artista Noor Abed, que é palestina, não teve a nacionalidade grafada nas obras que ela expôs. Então, muita gente falou que, apesar da curadoria tentar dar visibilidade para algumas coisas, ela acaba invisibilizando outras. Isso pode ser uma questão de violência simbólica. E aí, pensando em você, Júlia, como uma pessoa que fez um técnico de eventos e que é historiadora da arte, o que você acha dessas questões dessa organização do evento? Vamos começar aqui. O técnico em eventos e a curadoria são completamente coisas diferentes. Ótimo, então aqui a gente vai aprender agora, galera. A curadoria é sempre um debate, né? Porque curador é realmente. É quase. Vamos falar, já que a gente está falando num podcast sobre cinema, né? Ele é o diretor. É ele que toma as decisões de como que aquilo vai se comportar, né? Então, ele é se a gente pensar em exposição, né, tem várias pessoas por trás, né? O diretor de fotografia, vamos supor assim, mas quem vai tomar a decisão mesmo é o curador oficial. E, na verdade, não sei por que se tornou polêmica, talvez, a questão da nacionalidade do curador, porque é a Bienal. E a Bienal sempre vai trazer um curador convidado, e exatamente essa é talvez a importância da Bienal, sabe? De todo ano ela tem uma nova experiência, ela é uma nova coisa, ela é um marco importante para quem trabalha com artes visuais, né? É exatamente, o curador vai caminhar aquilo, sabe? Então, não sei se pode causar polêmica, talvez, o curador, na questão de que é um curador convidado, como todo ano é um curador convidado, então não importa talvez a nacionalidade dele. Não seria tão problemático de onde ele venha, porque sempre vai vir de algum lugar, sabe? Já passou o tempo da Fundação Bienal ter quase um curador fixo, né? Mas, mas existe essa problemática de, né, então a origem dele, de como ele vai tomar, como ele vai tratar as questões que ele quis tratar, né? Ele que escolheu o tema e ele escolheu como tratar esse tema, então talvez seja essa problemática. Eu entendi a questão dos comentários de falar que ele poderia debater mais certos assuntos, né? Que ele quer falar sobre grupos marginalizados, mas sem entrar em muitas polêmicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando até que ponto talvez o público consumisse aquilo, o público aceitaria aquilo, né? A Bienal sempre é uma problemática, seja ela qual for, seja de São Paulo, Viena, qualquer Bienal importante no mundo, né? Os Bienais de arte sempre vai ter essa problemática, sabe? Existe elas são vanguardistas até certo ponto, mas também elas ainda são parte de um meio, né? A gente sempre entende isso, elas são parte ainda de um e-mail e de um público específico que consome aquilo. Então, será que o público também aceitaria, dependendo, ou entenderia determinados assuntos que ele entrasse, sabe? Mas a questão da, das plaquinhas, né, das legendas, é uma problemática, ao mesmo tempo que às vezes a gente compreende, né, dentro da história da arte, ou pessoas que trabalham com questões de exposição, que também é uma escolha do curador deixar a obra falar por si só, você não precisa de um contexto. Existe esse debate, né? Até que ponto uma obra precisa de um contexto, ou esse contexto não é importante. Para mim,
A obra sempre vem de um autor, ela é importante, o contexto dela é importante, sabe? Mas para algumas pessoas da teoria das artes acham que não. Então, também foi uma escolha dele de deixar. Eu sei que tem as plaquinhas, mas elas estão muito distantes das obras. É, ainda não fui, eu vou, acho que semana que vem. E é essa escolha dele. A questão da Palestina, né, a gente de não colocar o nome, a origem de um artista, é como eu falei, existem pessoas por trás. E a gente tem que ver até que ponto, né, a Bienal é uma fundação, mas existem os patrocinadores, existem e as mentes por trás da fundação. Não estou polemizando, viu, Pena? Não estou polemizando, mas existe sempre essa problemática. A questão, eu vi também a questão dos próprios educadores, né, não estarem entendendo muito. Também é outra problemática não do curador, mas do próprio educativo da Fundação Bienal, né? De não capacitar. Eu sei que a de 2 anos atrás, né? A 35ª, também teve essa polêmica de alguns educadores não compreenderem, não conseguirem encaminhar as pessoas da maneira correta. Não sei se existe uma maneira correta de se encaminhar dentro de uma exposição de arte. Mas existiu também essa polêmica, não é um problema da própria Fundação Bienal, não é uma problemática que tem que colocar agora no mesmo campo da curadoria, sabe? É um outro espaço. Mas às vezes acontece isso também, do educacional e da curadoria não se entenderem, e aí nem o curador saber explicar o que ele queria, e aí o educacional vai fazer como com as pessoas que vão estar lá. E aí existiu na 35ª, por exemplo, eu sei que meus professores foram e tinham uma pessoa que, eu nem lembro quem é, o aluno, mas que estava trabalhando e foi o melhor educacional, porque é uma pessoa que entendia já do contexto todo. Mas existem outras pessoas que trabalham no educacional das bienais ou de outras exposições que não entendem de arte, são da filosofia, da história, das sociais, e estão ali porque é um emprego, como qualquer outro, mas que às vezes por não existir um background da própria instituição, eles também não conseguem encaminhar os visitantes da exposição. Eu gosto desse tipo de fofoca, porque você vê o quanto que a gente pode questionar exposições e eventos, né? Eu acho que então, você trouxe bastante coisa aí que eu acho que em toda questão de artes a gente tem intenções, interesses e instituições que vão estar se movendo. Então, muito legal você ter comentado dessas questões, porque daí a gente vê quais são as pressões que as artes recebem, né? Muito legal você ter trazido esse seu ponto de vista pra gente, Júlia. Então, eu queria agradecer, Júlia, pelos comentários em cima da fofoca, pela sua curadoria audiovisual que você trouxe aqui dos filmes muito bons, e também por você ter aberto a sua vida aqui pra gente ver como é que o percurso até a universidade pública, antes e depois, ele é sempre complicado, mas que há caminhos e possibilidades. Então, fica aí para os alunos da ETEC para ver e para os outros que estão assistindo a gente, olhar essas possibilidades com carinho. Então, a gente falou de bastante coisa aqui, que também são caminhos profissionais possíveis, então, seja na curadoria ou educacional, essas instituições, ou mesmo o caminho acadêmico. Então, existem muita coisa que a gente pode fazer ao longo disso. Então, muito obrigado, Júlia. Obrigada a você. E antes de eu passar a palavra para você falar das suas redes sociais e tudo mais, eu só queria deixar um aviso. Se você quiser fazer um ensino técnico, assim como este, em que nós estamos situados nesse momento, em que esse podcast é produzido, o Vestibulo Unitec está com as inscrições abertas até o dia 3 de novembro. Nós vamos deixar aí o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que você pode acessar lá, olhar o calendário bonitinho. Existem outros cursos técnicos, tanto esse de audiovisual, quanto o que a Júlia cursou de eventos, estão lá no portfólio, vocês podem dar uma olhada. Olhem as grades do curso, porque às vezes tem alguma coisa que você gosta, então é sempre importante. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E antes que a gente encerre, Júlia, você tem algum recado final? Você quer que as pessoas te sigam nas redes sociais? Você quer que elas não te xinguem por alguma coisa vista aqui nesse episódio? E eu não posto nada, né? Não é famosa? Não. Não me sigam. Não me sigam, mano. É que eu não posto nada, não é de interesse de ninguém. O que eu posso? Não tem mais nada pra acrescentar, não. Só que a Fundação Bienal não me cancele, por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. E vai ser um outro apresentador, num outro grupo. Beijo, Dedé ama.